Eu saúdo os irmãos, a amada igreja, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por esta oportunidade que Deus nos tem concedido de nesta tarde podermos estar aqui e nos posicionar à frente deste aparelho para mais um vídeo mensagem. Dou graças a Deus pelo dia, pela vida, pela saúde. Dou graças a Deus por poder chegar em minha casa. Dou graças a Deus por tudo quanto Ele me tem proporcionado neste dia de hoje. Convido-vos a ler comigo um texto da Palavra de Deus que encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo de número 14, 15 e o versículo de número 16, que diz-nos assim a palavra de Deus: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, amigos da Santa Palavra de Deus, Timóteo, jovem, já deixado como pastor na Ásia, na igreja de Éfeso, e Paulo dava a Timóteo algumas recomendações com relação ao seu ministério. O apóstolo Paulo, se nós olharmos no versículo 6, ele chama a atenção do jovem Timóteo, dizendo para Timóteo que se ele propostes, ou se ele propusestes estas coisas aos irmãos, coisas do assunto dos versículos anteriores ao versículo 6, do capítulo 3, do capítulo 2 e do capítulo 1, essas coisas que Paulo escreveu a Timóteo, no versículo 6 do capítulo 4, Paulo diz para Timóteo que se ele propusesse estas coisas aos irmãos, ele seria bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Olha que coisa.
Paulo, após falar do assunto no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, até o versículo de número 5, no versículo 6 do capítulo 4, ele fala para Timóteo que se Timóteo propusestes estas coisas estas que ele vem falando nos capítulos anteriores a esse versículo 6, Timóteo seria bom ministro de Jesus Cristo e demonstrava aos irmãos que ele foi criado com as palavras da fé e da doutrina que tens seguido. Era isso que os irmãos iriam ver no jovem Timóteo. Com a criação que ele tivera. Se ele propusestes aos irmãos o que Paulo lhe escrevera à igreja de Éfeso. E Paulo chama a atenção do jovem Timóteo para que ele rejeitasse algumas fábulas profanas de velhas e se exercitasse a si mesmo em piedade. Aí ele diz que o exercício corporal para pouco aproveita, tendo a promessa, mas a piedade para tudo é proveitosa. Essa foi a preocupação de Paulo para com o jovem Timóteo. Que ele se exercitasse na prática da piedade. E ele diz, chamando a atenção do jovem Timóteo, que ele deveria mandar estas coisas e ensiná-las. Obviamente, as igrejas na Ásia, de responsabilidade do pastor Timóteo. E que ninguém desprezasse o ele ser moço, o ele ser ainda jovem, mas que ele fosse o exemplo dos fiéis na prática da palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, persistindo e lendo e exortando e ensinando até que ele o visitasse novamente. Mas que ele deveria persistir em ensinar à igreja o que Paulo lhe tinha escrevido da parte de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador, que é o Senhor da igreja. E Paulo diz para Timóteo, nos versículos que eu li a princípio do nosso comentário, versículo 14, que Timóteo não desprezasse o dom que havia nele. Que ele não desprezasse o dom que havia nele. Dom este dado a Timóteo por profecia.
com a imposição das mãos do presbitério. Veja que a chamada de Timóteo não foi um apadrinhamento. A chamada de Timóteo não foi um favor que se prestaram ao jovem Timóteo por ele fazer alguns favores a Paulo, por ele puxar o saco de Paulo, por ele bajular a Paulo, por ele mimar a Paulo. Não. A chamada de Timóteo para o ministério não foi uma troca de favor que há hoje em nossas igrejas. De maneira nenhuma. A chamada de Timóteo não foi porque Paulo viu nele um jovem de boca fechada, que pouco falava, ou que nada falava das coisas erradas que ele via. Não. De maneira nenhuma. Porque é isso que acontece hoje nas nossas igrejas. O irmão é levado ao ministério se ele servir aos caprichos dos seus pastores. Se ele preencher os requisitos estabelecidos, não por Deus, mas pelos pastores das nossas igrejas. Se o irmão for aquele irmão que não se cala diante das coisas erradas, que não faz silêncio diante das coisas erradas, esse irmão jamais irá ao ministério, jamais será levado ao ministério. Ele não serve para o pastor da igreja. Não serve. Mas não foi isso que Paulo viu em Timóteo. Porque a chamada de Timóteo foi chamada por profecia. O que o presbitério fez foi apenas confirmar algo que estava no coração de Deus, que era a vontade soberana de Deus sobre a vida do jovem Timóteo. O que o presbitério fez foi apenas ungí-lo, foi apenas confirmar a vontade de Deus, de maneira a tornar público à igreja a chamada do jovem Timóteo para o ministério da igreja. Deus chama, porém, o ministério torna essa chamada visível, pública, perante a igreja, impondo as mãos sobre o jovem Timóteo e o separando para o exercício do ministério na igreja do Senhor. Então Paulo deixa bem claro a Timóteo que a chamada dele não foi por caprichos de homem, não foi por favorecimento, não foi por barganha, não foi uma forma de pagamento
pelos favores que Timóteo muito fez a Paulo? De maneira nenhuma. A chamada de Timóteo, Paulo deixa bem claro, para que ele não desprezasse o dom que havia nele. Mas que ele valorizasse o dom. Que ele valorizasse o dom. Porque o dom foi dado a ele por profecia. E a profecia, ela vem de Deus. Ela é de Deus. Confirmando com a imposição da mão do presbitério. Então ele diz para Timóteo que meditasse nestas coisas e nelas se ocupasse. Para que o aproveitamento do jovem Timóteo fosse manifesto a todos na igreja. Então ele chama a atenção do jovem Timóteo dizendo para que ele tivesse cuidado dele mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Duas coisas: ter cuidado dele mesmo e ter cuidado da doutrina. Ter cuidado dele, particular dele, e depois que ele tivesse cuidado da sã doutrina, perseverando nestas coisas. Que coisas? No cuidado de si mesmo e no cuidado para com a doutrina de Jesus Cristo na igreja. Eram os dois cuidados que Paulo chama a atenção do jovem Timóteo para que ele tivesse. Primeiro com a doutrina, primeiro de consigo mesmo, de si mesmo, e depois da sã doutrina. Porque eu não posso ter cuidado da doutrina na igreja se primeiramente eu não ter cuidado de mim mesmo. Por isso que o mesmo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que o presbítero deveria ser marido de uma mulher só, e que este presbítero governasse a sua própria casa. Pois como quereriam governar a casa de Deus se não governa a sua própria casa? Então, primeiramente, eu tenho que ter cuidado de mim. Eu tenho que cuidar de mim mesmo. Eu tenho que aplicar a doutrina primeiramente a mim, em mim. Para que então eu aplique a doutrina na igreja, nos crentes. Primeiramente eu tenho que exigir de mim, para depois eu exigir da igreja que obedeça a sã doutrina que eu prego na igreja.
Então, primeiramente, o cuidado tem que ser pessoal. O cuidado tem que ser particular. Tem que ser no lar, tem que ser na família. Tem que ser na esposa, nos filhos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Jesus, no capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, Jesus exortando ali os fariseus e os escribas, Jesus, ele não condena o ato de julgar, como muitos crentes tomam Mateus 7, versículo 1, para defender a sua vida no erro. Tomando o versículo 1 para se auto-justificarem de que ninguém tem o direito de julgar os seus atos. Quando, na verdade, Jesus não condenou o julgar os atos, as práticas uns dos outros. Mas para eu fazer isso, eu preciso estar, primeiramente, cuidadoso de mim. De maneira que naquilo que eu venha julgar o irmão, julgar aqui é no âmbito das obras, e não no âmbito da alma. Esse particular aí cabe a Deus. Julgar a alma cabe a Deus. Julgar as obras um dos outros, as práticas, cabe um ao outro. Condená-las ou aprová-las. Mas Jesus ali chama a atenção, repreendendo os fariseus, porque naquilo que eles julgavam os outros, eles cometiam coisas piores. Então Jesus os repreendeu dizendo que primeiramente eles deveriam ter cuidado deles, para que depois eles tivessem cuidado para com o irmão, em tirar o cisco que estava no olho do seu irmão. Então Jesus chamou a atenção deles para que o cuidado primeiramente tinha que ser com a vida deles. Que enquanto eles queriam cuidar da vida do irmão, que tinha apenas um cisco na vida deles, no olho daqueles homens doutores da lei, eles tinham uma trave, coisa maior do que um cisco. Então Jesus os recomendou dizendo que tira primeiro a trave que está no teu olho, aí depois tu vai cuidar de tirar o cisco que está no olho do teu irmão. É Jesus dizendo para aqueles doutores que queriam ser mais justos do que os seus irmãos, de que eles deveriam primeiramente ter cuidado deles, para depois eles querer ter cuidado da doutrina na vida dos irmãos. É o que Paulo diz aqui para Timóteo. Que primeiramente tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque esse mesmo Paulo, ele falava a respeito do cuidado pessoal, em primeiro lugar, aplicando primeiramente a doutrina em mim, em nós, no jovem Timóteo, de
maneira que as pessoas pudessem ver nele a doutrina de Jesus, que ele estava aplicando sobre a igreja, exigindo da igreja a obediência àquelas doutrinas, àqueles ensinamentos. Então ele diz no capítulo 5, no versículo 17, dizendo para o jovem Timóteo: os presbíteros que governe bem, seja estimado por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Sejam dignos de duplicada honra os que se dão ao trabalho de aplicar a doutrina do Senhor. Mas que primeiramente aplicasse em si. Que primeiramente eles vivessem aquilo que estavam aplicando à igreja de Jesus Cristo. Esta era a recomendação de Paulo aos presbíteros, a Timóteo. Ele disse para Timóteo, no capítulo 3, versículo 4, que os bispos, o presbítero, o pastor, que essas três palavras têm o mesmo significado quanto ao cargo, que eles governem bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É uma pergunta. E o versículo 6 responde: não, neófito. Querendo dizer, ele não terá cuidado da igreja. Se ele não governa a sua própria vida, se ele não governa a sua própria casa, se ele não traz os seus filhos, esposa, sob sujeição da palavra de Deus, eles vão ter este cuidado para com a igreja de Jesus? Não, neófito. Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então, primeiramente, tem que governar a sua casa. Hoje nós estamos cheios de irmãos e irmãs, pastores, que quando eles pregam, quando eles ocupam o altar para pregar, dá a entender que tudo aquilo que eles estão pregando é o que eles e a sua família estão vivendo. Quando observando e vendo na igreja, não é verdade. Muito dos seus familiares é dado ao mundanismo, praticando coisas que a doutrina condena, praticando coisas que vai em contrário à sã doutrina de Jesus Cristo. Vidas vaidosas, mundana, onde traz em seus corpos a imagem do mundanismo.
Mas quando ocupa nossos altares para pregar estas santas palavras, pregam exigindo da igreja o que primeiramente não se exigiu de si e nem da sua própria casa, dos seus filhos, de sua esposa, de seu marido. Querem governar a casa de Deus quando não governa a sua própria casa. Aí não está tendo cuidado de si, para então ter cuidado da doutrina de Jesus Cristo. Primeiramente eu tenho cuidado de mim, e depois da doutrina, perseverando nestas coisas. Tem que ser algo perseverante, contínuo, todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Tem que ser algo perseverante, não momentâneo, só enquanto eu estou dentro da igreja. Aí eu me preocupo em ter um cuidado comigo e com a doutrina. Mas depois que eu saio dos portões da igreja para fora, não se sabe se eu sou crente ou se não sou. Ninguém me conhece como crente, porque o crente, ele sempre foi e sempre será conhecido como crente pelo seu vestir. O mundo sabe, irmão, que crente que é crente não usa calça. Crente que é crente não usa pinturas. Crente que é crente não usa bijuterias na orelha, nos braços. Não, irmão. Ele é diferente. Ele é visto como pessoas diferentes. O mundo conhece quem é crente. Hoje parece que está tudo igual ao mundo. De tal maneira que as pessoas não sabem mais quem é crente. Porque as pessoas, elas querem ser crente, mas sem compromisso com a doutrina, com os bons costumes gerado pela doutrina. Porque costume não gera doutrina, mas doutrina gera bons costumes. E os costumes que muitos defendem ser costume não são da igreja. Há costumes que não é da igreja. É costume usar calça. Quando defendíamos tanto aquele versículo lá em Deuteronômio, de que não haveria roupa do homem na mulher, e tomávamos isto como que se estivesse falando da calça. Porque na verdade a calça, quando foi feita, ela foi feita como um instrumento de uso masculino. Depois feminilizaram a calça. E hoje não se sabe mais quem é quem. E as calças que se usam são todas colando. Mulheres não querem usar calça folgada. Querem usar calças marcando o corpo, marcando suas curvaturas do corpo, mostrando até mesmo sua sexualidade. Vemos isto e vemos até crente das nossas igrejas, pessoas que vêm da academia com aquelas roupas sensuais, provocantes, aquelas roupas que lá na academia deve arrancar suspiro dos homens, deve levar os homens a lhe cobiçá-la, a lhe desejá-la,
a querer lhe possuí-la. E isso não é atitude de crente salvo. Isso é atitude de pessoas que estão endemoniadas. Porque crente salva, ela pode até fazer uma academia se ela quiser, mas desde que ela vá como crente, não há vergonha alguma de você entrar numa academia para subir numa esteira, para caminhar, vestida compostamente como um crente, dando glória a Deus e aleluia, mas não. Você tem vergonha. Você se envergonha das roupas que você usa dentro da igreja para usar na academia. Porque você tem que estar sensual, com essas calças de coto, de legging, fazendo as pessoas pecar, fazendo as pessoas te desejar, porque você quer ser desejada, você quer sentir-se desejada, você quer se sentir cobiçada, cobiçado, e isso é carnalidade, isso é mundanismo. Isso são costumes mundanos. São costumes do mundo. A palavra de Deus escreve que as más conversações corrompem os bons costumes. E os bons costumes da nossa igreja, eles têm sido corrompidos pelas más conversações. De tal forma, de tal maneira, que hoje está difícil pregar em nossas igrejas. As mensagens que se prega hoje, em nada elas convencem as pessoas do pecado, do juízo, da justiça, porque são mensagens históricas, mensagens contando história, mensagens que mexe com o ego das pessoas, de que Deus vai fazer isso e aquilo nas suas vidas, quando as pessoas não querem fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, obedecer, nos aplicar a doutrina do Senhor, nos dar a doutrina, injetar a doutrina de Jesus na nossa vida, para sermos mudados, transformados. Não se quer isso. Não se quer mais a doutrina de Jesus. Não se querem mais se darem à prática, ao exercício da doutrina. Porque a vaidade, o mundanismo, tem tomado conta das nossas igrejas. O sensualismo, a sensualidade, a descompostura nas roupas, a descompostura no andar, a descompostura no assentar, a descompostura dentro da casa de Deus, irmão. Está lamentável. São mensagens que contam mais história para o povo rir, para o povo dar gargalhada, do que propriamente para levar o povo a arrepender-se e a se converter-se dos seus pecados. As mensagens que nós ouvimos hoje, elas não convencem mais ninguém. Elas não levam as pessoas a se arrependerem, para que o Espírito Santo possa achar lugar para convencer essas pessoas de que elas têm que mudar, elas têm que ser diferentes, elas têm que entrar pelo caminho da santidade, pelo caminho da vergonha, pelo caminho da santificação. São mensagens que as pessoas mais dão risada. Os que têm ocupado os altares das nossas igrejas parece que são mais humoristas do que propriamente pregadores da palavra de Deus.
Se eu falar, são mais um não. Leva as pessoas a gargalhar, a rirem. Quando o objetivo da pregação tem que ser em levar os crentes, em levar os ouvintes da palavra de Deus a se arrependerem, a se converter. Mas está difícil pregar a palavra de Deus como ela é. Tem que maquiar a palavra. Tem que pintar a palavra como uma mulher se pinta para seduzir, para ser desejada, cobiçada, para atrair a atenção para ela. A palavra de Deus pregada hoje, ela tem sido maquiada. Ela não tem sido conforme o se lê. Ela não tem sido conforme está escrito. Mas se ler o texto bíblico e depois começa a pintar a palavra de Deus, de maneira que ela possa ser agradável às pessoas. Na sociedade, no mundo no qual nós vivemos, há muitas mulheres que elas só são aceitas no trabalho se elas estiverem todas maquiadas. Se elas estiverem no rosto natural, elas não são aceitas. Elas têm que pintar-se, contornar-se, maquiar-se. Aí quando a pessoa está toda maquiada, alguém diz: nossa, como você está bonita. Mas é a maquiagem, é a pintura que a pessoa fez no rosto. Mas logo aquilo ali será tirado com água e a pessoa volta à realidade do que ela é. Assim estão fazendo com a palavra de Deus. A palavra de Deus pregada, lida como ela é, ela não é aceita pelos crentes. Mas se começar a maquiar a palavra de Deus, se começar a pintar a palavra de Deus com conversas que nada tem a ver com a palavra lida, as pessoas começam a se agradarem, começam a rir, começam a darem gargalhadas. E em vez de você escutar glória a Deus e aleluia pela mensagem, pela palavra que você está ouvindo, você ouve a igreja toda gargalhando, como que se estivesse contando uma piada. É a mensagem de hoje. É o que se chama de mensagem sobre os nossos altares das nossas igrejas. Porque a palavra tem que vir de agrado ao povo. A palavra tem que agradar ao povo. Não é como o povo precisa ouvir. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, no cuidado de ti, no cuidado para com a doutrina de Jesus. Porque fazendo isto, tendo este cuidado, com perseverança, para contigo e para com a doutrina, te salvará,
tanto a ti como aos que te ouvem. Como que eu quero salvar os que me ouvem? Se primeiramente eu não faço por onde me salvar a mim. Primeiramente eu tenho que salvar a mim, para que então eu queira salvar aos outros. Estamos hoje querendo salvar as pessoas que não são crentes de coisas que os crentes precisam de serem salvos. É uma contradição. Estamos vivendo uma época de contradição dentro das nossas igrejas. Quando se falava em salvar as pessoas que não eram crentes, era salvar do mundanismo, era salvar das práticas que nós considerávamos práticas mundanas e não divinas e não santa. Quando falávamos em pregar para alguém, para que Jesus lhe salvasse, as pessoas às vezes indagavam que não tinha uma salha para colocar. Então a gente arrumava a salha. Aquela pessoa dizia que ela não conseguia deixar as pinturas, as vaidades dela. E nós dizíamos que íamos orar para Jesus te libertar dessas coisas. E hoje, se os crentes, naquilo que nós tanto lutamos, para que as pessoas que vinham a Jesus Cristo fossem libertas destas coisas, os crentes estão todos praticando. Voltamos, regredimos nas práticas mundanas, regredimos para as práticas velhas que antes considerávamos mundanas do mundo, das quais os crentes que viam a Jesus tinham que se desprender delas, para viver uma vida natural, refletindo em um rosto natural, em um corpo natural, em um vestir natural, a verdadeira imagem de Cristo. Hoje, se vai pregar para uma pessoa que não é crente, a irmã está com os cabelos pintados, desnatural, está com o rosto pintado, boca pintada, brinco na orelha, calça arrochada, apertada, marcando tudo, despertando a libido. O que estamos pregando, irmão? Que doutrina estamos nós tendo cuidado de aplicar primeiramente em nós e depois naquele que nos ouve, no objetivo de salvar a nós mesmos e aqueles que nos ouvem? Que doutrina é esta? Doutrina que não muda, doutrina que não traz mudança, que não traz temor. Que doutrina é esta que estamos pregando hoje? Porque a doutrina que eu me lembro no meu princípio como crente era aquela doutrina que verdadeiramente mexia com nossos alicerces da vaidade, de maneira que nos balançava a nossa estrutura. Hoje não temos moral para pregar para as pessoas se salvarem. Porque se nós for olhar, os crentes estão dados ao mundanismo. Isso é uma realidade, irmão. Não estão tendo cuidado de si próprio. Não estão tendo cuidado de si próprio.
para aplicar em si mesma a doutrina de Jesus. Não andam na doutrina de Jesus Cristo. A doutrina de Jesus Cristo não foi enxertada em muitos crentes dentro da igreja. Eles não gostam da doutrina de Jesus. Os crentes estão igual àquela multidão que Jesus alimentou com pão, com peixe, por 2 vezes. No capítulo 6 de João, quando Jesus lhes começou a falar da doutrina, enquanto estava tendo pão, enquanto estava tendo peixe, para eles encher a barriga, na sua necessidade, eles estavam com Jesus. Mas quando Jesus chegou a hora de aplicar a doutrina, que eles estavam prontos para receber a doutrina, pelos muitos milagres que eles viram Jesus fazer, Jesus operar, ele já estava pronto para receber o mocotó, para sair do leite e entrar no mocotó, na feijoada. Quando Jesus lhes deu feijoada, lhes deu mocotó, eles não aceitaram. Quando Jesus falou da sua doutrina, eles não aceitaram. Aqueles 5.000 que andavam com Jesus voltaram todos para trás. Ficou apenas os 12. Por causa da doutrina. Se escandalizaram da doutrina que Jesus tinha lhes pregado. Há muitos crentes, pastores, que eles se escandalizam com a doutrina de Jesus. Eles dizem que está passada, ultrapassada, é doutrina velha, que agora o negócio tem que se modernizar, tem que se globalizar, tem que acompanhar o curso da globalização do mundo. Eles estão se escandalizando da doutrina. Eles não aceitam a doutrina na igreja. Eles dizem que é costume. Eles mudaram a doutrina em costumes. Mas não é não, irmão. É doutrina. Se os costumes for bom, são aceitos. Mas há costumes que é bom e não é para a igreja de Jesus. É costumes mundanos. Não estão tendo cuidado de si mesmo, irmão. Não estão aplicando a doutrina em si próprio. Como salvar então as pessoas que não são crentes? Se a aparência dos crentes é como aqueles que estão no mundo. A aparência dos crentes hoje é a aparência de quem vive sob o curso deste mundo. Não há diferença, não há mudança. Não há, irmão, na estética do corpo, no vestir. Não há diferença entre crente e não crente. Há muitos que quando sai do portão para fora, irmão, você não sabe se ele é crente. É apenas um crente nominal, mas nunca se converteu. Nunca creu de fato em Jesus Cristo. São crentes, creem em Deus, creem num Deus, mas não estão prontos para obedecer a Deus, não estão prontos para viver a vida natural de Deus, para viver uma vida regenerada, uma vida à imagem de Jesus Cristo. Não estão. Não estão, irmão. E aí queremos salvar as pessoas. Queremos evangelizar. Mas o que vamos dizer para essas pessoas? Do que elas têm que se salvar?
Do que elas têm que se libertar? Se tudo que há nessas pessoas, do que queremos que elas se libertem, estão nos crentes. Os crentes praticam. Ou será que se crê? Ou será que se acredita dentro da igreja que as práticas mundanas só são pecado se for praticada lá no mundo? Mas se for crente que as praticar, elas não são mundanas, não são pecado. Eu acho que se estão acreditando nessa hipótese de que tudo aquilo que nós praticávamos como não crente era pecado. Mas se nós passarmos a ser crentes e nós praticar essas práticas que outrora praticávamos, mas abandonamos, elas não são pecado. Elas não são mundanismo. A gente pega as práticas mundanas, trazemos para dentro da igreja e elas se santificam, podendo então os crentes as praticarem. É isso que se está entendendo dentro das igrejas de hoje. Lastimavelmente, queremos salvar as pessoas de coisas que os crentes necessitam e carecem de serem salvos. Não estão tendo cuidado de si próprio e da doutrina e querem salvar aqueles que lhes ouvem das mesmas práticas. Isso é contraditório. Isso é hipocrisia. Temos que ter cuidado de nós mesmos e da doutrina, perseverando neste cuidado para conosco mesmo e para com a doutrina de Jesus. Porque fazendo isso, perseverando nesses dois cuidados, salvará a nós mesmos e aquele que nos ouve. Ele nos ouvirá, verá o exemplo em nós de uma vida nova, de um ser novo, de um ser diferente, de um ser de vida natural, de um ser de vida separada deste mundo, que serve a Deus com alegria, sem depender das vaidades, das pinturas do mundanismo, e eles então se salvarão. Eles virão para nós, juntarão a nós. Mas o mundo está oferecendo cada dia mais coisas novas, que os crentes não estão aguentando ficar longe, ficar de fora. A igreja não está aguentando ficar de portas fechadas para esse mundanismo, para essa vaidade, para esse sensualismo, para esta carnalidade, que ela tem aberto as portas para entrar todo o mundanismo através de alguns crentes que vêm de lá do mundo e traz essas coisas e aplica dentro da igreja, de maneira que a igreja tem perdido as forças. A igreja local, visível, militante, porque a igreja invisível, a igreja universal, a igreja triunfante, as portas do inferno não prevalecem contra esta igreja, mas contra muitas igrejas local, militante, visível, as portas do inferno têm prevalecido contra ela. E o mundo tem entrado e elas têm vivido as práticas mundanas, perdendo totalmente a doutrina de Jesus Cristo. Se perdendo, não tendo cuidado de si e nem da doutrina, não salvando nem a si e nem aqueles que os ouvem. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça de amar a sã doutrina e nos dar a ela na aplicação dela na nossa vida primeiramente, para que salvando a nós, salvamos também aquele que nos ouve. Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos dê mais e mais da sua graça, hoje
e sempre. Amém e amém, Jesus.